Amados irmãos, vamos iniciar o nosso culto nesta hora e a chamada à adoração, a convocação para o louvor do Senhor, vem vazada nos termos do Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versos 24 a 27, para o qual eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, 24 a 27. Vamos colocar-nos em pé e a uma só voz proceder a esta leitura. Este é um trecho que ultima as palavras de Jesus por ocasião do Sermão do Monte, como um corolário do seu discurso e que nos remete aos fundamentos da nossa fé. Leamos juntos a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Casas construídas sobre a areia, por mais belas que sejam, não resistem à força das águas. Casas construídas sobre a rocha, por mais difícil que seja, estas resistem. A igreja do Senhor está estribada na rocha fundamental, na pedra fundamental, que é o Senhor Jesus. Vamos, pois, cantar o hino 298. 298. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois dele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou, e quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Neste edifício santo que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templo santo da tua habitação. Ó rocha eterna, nosso amado Salvador,
Eis-nos aqui congregados na manhã deste dia para louvar, bendizer, exaltar o teu glorioso nome. Tu nos convocaste para esta hora de culto, culto que é ao Senhor. A ti prestamos a consagração de nossas vidas e queremos expressar por meio deste culto o nosso reconhecimento do teu poder, da tua glória. O Senhor é maravilhoso, o Senhor sustenta com a força do teu poder a todo o universo e as nossas vidas também. Pelo que, ó Deus, te exaltamos. Tu és digno e merecedor de todos os louvores. E o Senhor aqui nos congrega com este propósito de manifestar a tua grande graça, a tua bondade sobre nós. Nos unimos, ó Deus, em coração e voz, com todos os teus filhos na face da terra, para tributar a ti glória, honra, louvor, domínio e majestade. Assim oramos e o fazemos pelos méritos do Senhor Jesus, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos assentar, meus irmãos. Nós queremos saudar a todos com a bendita paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, os filhos de Deus, para esse tempo de adoração e louvor na casa do Senhor. Estamos em meio a este feriadão, né? Amanhã não é feriado, mas é a ponte para o feriado. Muita gente saiu de férias, saiu descansando. Eu segui o balão mágico, Pluct-Plact-Zum, não vou a lugar nenhum. Vou ficar aqui em Curitiba, que aliás é o melhor lugar para a gente ficar dia de férias, né? De feriado, né? A cidade fica tranquila, sossegada. Você fez a mesma opção, não é verdade? Mas nós queremos acolher alguém que esteja porventura nos visitando nesta ocasião, justamente por causa do feriado. Alguém que está aqui pela primeira vez conosco, por favor, coloque-se em pé, que nós queremos reconhecer a sua presença. Tem gente aqui embaixo pela primeira vez, lá atrás, tem lá em cima também, aqui na frente. Aguarda um pouquinho aqui bem na frente. Isso. Tem uma criancinha lá em cima. Isso, faz favor. Chega lá. Obrigado pela sua querida presença. Receba o nosso abraço fraterno. Nós queremos lembrar que o mês de abril vai findando e vem o mês do lar. E no mês do lar nós temos uma programação toda especial, que é o Congresso da Família. Crescer e multiplicar. E vai ser nos dias 18, 19 e 20 de maio. Sexta-noite. Sábado começa a que horas, reverendo? Às 4 da tarde, vai até a noite. E no domingo, na programação regular, o congresso vai ser abrigado. E a programação já está agora prestes a ser apresentada. Domingo que vem nós já vamos apresentar para todo mundo. Todas as equipes envolvidas estão realmente embaladas para fazer o melhor, e você não pode faltar. Esteja conosco no Congresso da Família. O chá das mães e filhas, que vai ser no próximo sábado, 5 de maio. Vai ser que horas mesmo? É na hora do chá, né? Tinha que ser às 17, que é o chá em inglês. Vai ser um pouquinho antes. O brasileiro é às 16h30, porque sempre atrasa, né? Então vai começar às 17. A missionária Luciana, que está na coordenação, está lembrando que você precisa fazer sua inscrição, porque a gente não quer fazer nem chá de mais, nem chá de menos, né? Então, você que pretende vir e venha mesmo, na saída do culto, não deixe de fazer a sua inscrição. Foi uma bênção ano passado e com certeza será mais uma vez.
a nossa querida irmã Michele Zanetti, que vai ter a palavra ali, e é gratuito, mas você precisa fazer a sua inscrição para a gente se organizar melhor nessa atividade. E nós temos feito o seguinte: toda a primeira semana do mês, nós temos feito um evento de oração a semana inteira, de segunda a sexta-feira. Fizemos isso em março, em abril, e apesar de amanhã ser o último dia de abril, já é a semana de maio que está valendo. Então, a partir de amanhã até sexta-feira, às 6h30 da manhã, o movimento de oração, semana de oração, e nós temos orado pela pátria. A gente não cansa de falar isso, e é preciso falar. O Brasil precisa de muita coisa, mas não mais do que oração. E nós podemos fazer isso. A gente, quem sabe, não tenha de nós mesmos solução política, econômica, social para o Brasil, mas temos solução espiritual, que vem do alto, que vem do Senhor. E você é convocado para vir orar conosco. Venha o tempo que puder, às vezes que puder, mas não deixe de participar desse movimento de oração que a nossa igreja está realizando nestes dias. Vamos louvar o Senhor, Luiz Fernando. Por favor, presbítero. Amém, queridos. Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar ao nosso Deus maravilhoso, Deus supremo, um Deus de adoração, um Deus que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Só Ele é digno. Pela sua misericórdia e a sua graça, nós estamos aqui reunidos e nós vamos louvar, engrandecer esse Deus, declarando que Ele é supremo. Deus supremo é soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, Deus supremo, Deus supremo é soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua majestade, és incomparável, maravilhoso em sua formosura. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor.
ao Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, grande, tu és grande, Pai, é o Senhor em quem nós temos a vitória, e é quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e é quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Que se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, com vento em fé.
cada vez, Senhor, cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de Ti. Você crê que o Senhor faz isso na sua vida? Provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar, porque por se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Cada dia vou me revestir do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e crescer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Obrigado, Pai, porque podemos crer no Senhor, ó Deus. Crer num Deus poderoso, num Deus vivo, num Deus que cuida de nós, ó Pai, e que está à nossa frente, nos dizendo que mesmo que o mar não se abra, Pai, o Senhor está conosco para nos ajudar a nos fazer caminhar por sobre as águas, ó Pai, e podendo a cada dia romper em fé diante das dificuldades, diante de tudo que se apresenta diante de nós, podendo refletir o Teu poder, ó Deus, refletir a manifestação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, e que a Tua igreja possa caminhar dia a dia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos tomar os nossos lugares, vamos convidar as crianças para virem à frente, para seguirem para o culto infantil. Nós vamos dispensá-las com oração. Vamos ouvir de Jesus lá com os nossos monitores. Isso. Eu gosto dessa pressa das crianças, que elas estão doidinhas para ouvir de Jesus, né? É isso que as move.
Será que chega lá? Mas ele vem aqui, daí vai ser ruim. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por todos estes infantes. Cada um deles é precioso ao teu coração. E nós queremos colocá-los, Senhor, como preciosidade para nós diante da tua presença, para que o Senhor derrame graça abundante sobre os seus coraçõezinhos, eles recebam a instrução da fé, eles conheçam mais e mais Jesus o Salvador. Abençoa cada professor, monitor, aqueles que abençoam com a sua presença, alegria, o ministério infantil, contribuindo de maneira decisiva para o seu êxito. Usa cada um em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom culto para vocês. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, os versos 15 e 16. Nós estamos firmados na rocha, edificados em amor. E nesta parte do texto de Efésios, Paulo nos instrui sobre o crescimento da igreja, sobre a maneira dela ser edificada. E diz assim a palavra de Deus: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Duas vertentes que caminham juntas: a verdade do Evangelho e o amor que dele dimana. A verdade, que é a doutrina, que é a teologia, que é o dogma, não pode estar dissociado do amor, do ambiente fraternal, do espírito de confraternização, do ambiente de harmonia. De outro lado, tudo isso, se ficar à parte da verdade do Evangelho, também não terá nenhuma razão de ser. Nós crescemos na verdade em amor. Vamos curvar as nossas frontes, ter um tempo de contrição, confessar diante de Deus os nossos pecados, suplicar as suas bênçãos. Logo após alguns instantes de oração silenciosa, seremos dirigidos uma oração pelo reverendo Nivaldo, que graças a Deus está aqui conosco, ainda com dificuldade para se manter em pé, mas vai orar e depois oraremos juntos a oração do Pai Nosso. Curvemos as nossas frontes e oremos. Pai, nós te louvamos pela alegria que temos de poder ser teu povo que foi chamado, mas para que fosse chamado também foi comprado por um preço muito alto. Queremos agradecer-te, ó Deus, porque entendemos que nenhum só momento das nossas vidas foge da tua mão, foge do teu controle. E é por isso, Pai, que nos colocamos diante do teu altar neste momento, apresentando as nossas vidas, pedindo-te, ó Deus, que tudo aquilo que não faz parte do teu querer, da tua vontade, toda raiz que não foi plantada pelo Senhor, possa ser arrancada dos nossos corações. Por isso, Senhor, nós queremos pedir que realmente o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor mude tudo aquilo que é necessário que seja mudado em nós, para que possamos, Senhor, expressar aquilo que tu és. Eu sei que nunca seremos perfeitos, que a cada dia do nosso viver descobriremos uma nova coisa que precisa ser alterada à luz da tua presença, à luz do teu poder. Mas queremos, Senhor, caminhar a cada dia sabendo que o Senhor tem feito uma obra nos nossos corações. É por isso, Senhor, que nos colocamos inteiramente diante do teu altar, crendo, ó Pai amado, que o teu sacrifício ali na cruz do Calvário foi real, verdadeiro e suficiente para que pudéssemos ser perdoados, para que pudéssemos, Senhor, mesmo pecadores como somos, nos apresentássemos diante do teu altar, o que fazemos aqui nesta manhã, sabendo, Senhor, que não seremos destruídos,
mas o nosso coração quebrantado pelo Teu Espírito nos faz, Senhor, aceitáveis a Ti. E é por isso, Senhor, que já Te agradecemos, por saber que o Senhor nos perdoa e que esse Teu amor por nós é tão grande a ponto de cobrir, Senhor, as nossas transgressões. Pai amado, obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, e queremos mais uma vez expressar o quanto nós Te amamos e quanto dependemos de Ti. Isso tudo o fazemos em o nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos colocar-nos em pé, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Podem sentar. O livro de Salmos, capítulo 90, dos versos 14 a 17, diz assim a palavra do Senhor: sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O Senhor tem sido providente, tem sido fiel em nossas vidas, e diferente do que muitos pensam ou que muitos falam, a nossa alegria estar no Senhor não é pelo muito que Ele nos dá, ou muitas vezes pelas dificuldades ou pelos apertos que passamos nas nossas vidas, sejam elas em quaisquer aspectos que sejam, mas o Senhor, Ele é sempre bom, a cada dia, não importa o que aconteça, né? Se temos muito, se temos pouco, é assim que o Senhor cuida de nós. Esse é o momento em que do nosso culto, em que nós vamos ofertar ao Senhor, trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, e de uma forma especial, trazendo ao Senhor um pouco daquilo que Ele tem nos dado, acima de tudo consagrando as nossas vidas diante do altar do Senhor, como oferta principal a Deus, né? Muitas vezes a gente é até fiel no dízimo, é fiel nos nossos compromissos, mas muitas vezes não temos sido fiel a Deus com o nosso coração, em dar aquilo que nós temos de melhor a Ele, do nosso tempo, do nosso pensamento, de tudo aquilo. Que seja um momento também que você esteja consagrando isso diante do Senhor, ofertando diante de Deus tudo aquilo que você tem. Enquanto nós estivermos cantando hinos, os diáconos vão estar recolhendo as ofertas. Esse é o momento da nossa igreja. O visitante fique à vontade, não se sinta constrangido, mas se quiser participar, o Senhor é contigo e abençoará a sua vida. Amém. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida em luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus cada
graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Vamos ficar de pé? Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Obrigado, Senhor. Obrigado por este privilégio, obrigado por este momento, Senhor, que podemos ofertar ao Senhor, que podemos trazer diante do Teu altar os dízimos e as ofertas, ó Pai, consagradas a Ti. Pedimos, ó Deus, que pelo Teu imenso poder e pela Tua imensa graça, o Senhor multiplique estes recursos, ó Pai, para que alcancem e supram todas as necessidades do Teu reino, ó Pai. A obra é do Senhor e o Senhor nos dá a oportunidade de participar dela, Pai. Senhor, abençoa a cada coração, aqueles que consagraram, que trouxeram as suas ofertas, seja o seu coração, a sua vida, os seus recursos, ó Pai, e mova a Tua igreja. Nós, ó Pai, a cada dia podemos ser mais gratos a Ti, que possamos contribuir, que possamos doar o nosso tempo, o nosso coração, os nossos recursos, ó Pai, para que realmente a Tua palavra seja propagada, os missionários tenham os recursos, ó Pai, que toda a Tua igreja seja suprida conforme o Teu querer, ó Pai. É assim que nós oramos, Te agradecendo e consagrando a Ti todas essas ofertas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós cantamos e contamos essa história, a história de como Deus nos amou, não é isso que a gente cantou agora? Mas como é que Deus conta a nossa história? Já parou para pensar nisso? Se Deus tivesse uma conversa lá, Pai, Filho, Espírito Santo, tarde de domingo, depois de ter comido uma lasanha, saca, relaxado no sofá celestial. Aí ele vira para o outro e fala assim: rapaz, tem visto da visão lá na igreja lá? O que será que ele teria para contar, né? Eu não sei se eu tenho medo disso, se eu tenho desespero, se me gera ansiedade, medo. Mas é interessante a gente fazer essa indagação, porque Deus está contando a nossa história. Deus está contando a nossa história. Nos dois sentidos, contando os dias, mas também contando os fatos, né? E o tema para a nossa meditação nesta manhã é: como é que Deus conta a nossa história? Esse é o título da nossa reflexão. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá, no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Texto bastante conhecido por nós, a genealogia de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 1, de 1 a 16, nós vamos ler. Quero convidar você que está aí do outro lado da tela também, de repente você está com uma Bíblia perto de você, sinta-se parte desse culto também, seja servido aí de buscar uma Bíblia, um exemplar, então no smartphone, algo assim. Acompanhe conosco, não seja meramente um telespectador, seja participante ativo desse culto também. Leia conosco, vai ser um privilégio
ter você com a gente aqui. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar e a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Zacarias. A Ezequias, perdão. Zacarias não está aqui na genealogia. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vamos orar mais uma vez. Bondoso e amado Deus, nós, nesta manhã dominical, já temos participado, Deus, temos sido privilegiados em participar desses momentos de adoração ao Teu nome, já um culto às 9 horas, escola bíblica dominical, agora os momentos da nossa liturgia, mas nós queremos separar, Deus, e pedir para que o Senhor aceite esse tempo que nós dedicamos exclusivamente para que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a sua voz, porque o Senhor fala e as coisas acontecem. Eu falo, qualquer pessoa fala e nada acontece, mas se o Senhor falar, qualquer coisa pode acontecer. Tem misericórdia de nós, apesar desse tão limitado instrumento aqui, e ministra a sua igreja nesta manhã, uma vez mais, como tem sido até aqui, e glorifica o teu nome na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Como Deus conta a nossa história. Genealogia é uma palavra grega, Gênesis, e ela, traduzida literalmente, ela é compreendida como a fonte, a origem de algo. Numa construção melhor dessa ideia, Gênesis é a palavra que dá a ideia do circuito da vida humana, ou o registro da descendência ou da existência de alguém. Essa é a palavra grega que nós encontramos aqui, livro da genealogia, Gênesis. O Gênesis de Jesus Cristo. De onde ele vem? A fonte. Qual é o princípio disso? É inegável que essa palavra Gênesis faz a gente pensar literalmente no livro de Gênesis, que na versão grega da Septuaginta e depois, mais tarde, nas novas traduções, acabou sendo, o livro em si acabou sendo intitulado. Antigamente, os livros do Antigo Testamento, o nome, o título que a gente tem hoje lá, na verdade, antigamente era a primeira expressão, como é que o livro começava, né? Então, Gênesis, originalmente falando, o título original de Gênesis seria Bereshit, né, o princípio, né? Ou seja, em princípio.
mas a gente acabou popularmente conhecendo esse livro como Gênesis. E do que fala o livro de Gênesis? Literalmente, pelo menos na gramática como ele está escrito, da origem das coisas. Como é que a coisa começou, como é que a história começou. E dentre a narrativa do Gênesis, eu gosto muito de pensar em princípio. A palavra princípio, do hebraico reshit, dá sim a ideia de começo, o início de um processo, mas essa palavra também pode ser compreendida como princípio na perspectiva de um preceito, um propósito, um princípio, um valor designado. A razão pela qual algo acontece, o princípio de algo. Quando a gente junta essas duas palavras, a gente começa a perceber a história da criação lá em Gênesis de uma maneira curiosa. Porque, por exemplo, no capítulo 1 ainda, no versículo 28, ali no versículo 26, diz a narrativa que o Senhor, então, resolveu fazer a humanidade. A palavra Adão ali, designando humanidade. E conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. E aí tem aquela narrativa depois mais cuidadosa, que Deus forma o homem do pó da terra, sopra nas suas narinas, ele passa a ser alma vivente. Mas no versículo 28 do primeiro capítulo, ele diz assim, que o Senhor abençoou esse homem que fez, essa humanidade que fez, e designou um princípio, um propósito, uma razão. E o texto diz que esse propósito, esse princípio foi: sede fecundos, multiplicai-vos, melhor dizendo, enchei a terra. Beleza. Não podia ter um propósito melhor, né, irmãos? Glória a Deus por esse propósito. Ô, benção. Multiplicar é bom demais. Mas quando a gente vai lendo a história, a gente vai ver ali, a história faz uma pausa, e ela vai ser contada mais minuciosamente, né? Eu gosto de pensar em Gênesis. Eu estou falando de Gênesis para a gente poder entender depois melhor a genealogia, tá, irmãos? Vem comigo, vai dar tudo certo. Gênesis conta a mesma história 3 vezes. Primeira vez ele conta a história nessa perspectiva. Deus vai falando, vai acontecendo, vai criando, pá. Depois no capítulo 2, ele começa a contar a mesma história. Você dá uma olhada lá no livro de Gênesis. Fala, Deus criou as coisas, o céu, a terra e tal, e ele criou o homem. Aí ele vai explicar mais ou menos como é que foi a criação do homem. Aí ele insere ali o jardim, né? Plantou o Senhor um jardim ao oriente do Éden, colocou lá o homem. E aí a gente encontra no capítulo 3 a narrativa da entrada do pecado no mundo, propriamente falando, né? E aí vem uma pergunta ao meu coração. Não sei se você já teve cuidado de reparar nisso. Deus criou a humanidade, homem e mulher os criou, designou um princípio, sede fecundos, multiplicar e encher a terra. E vão viver no jardim. A pergunta é: quais foram os filhos que Adão e Eva tiveram dentro do jardim do Éden mesmo? Quais foram, irmãos? Nenhum. Opa! Isso significa que a humanidade só foi começar a cumprir essa designação do propósito de Deus no contexto de pecado. Os primeiros filhos, pelo menos dentro da narrativa bíblica, vieram sendo já homem e mulher pecadores. Caim e Abel. Inclusive o capítulo 4 começa justamente dizendo que foi ali, não sei se aconteceu antes, mas em Gênesis 4, coabitou o homem com Eva. Ali eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa. Coabitou o homem com Eva, essa deu à luz a Caim, né, Abel. E aí ele vai, quando chega lá no capítulo 5 de Gênesis, aí começa a contar a história de novo. Que capítulo 5 começa assim: essa é a genealogia de Adão. Aí ele começa a trazer vários nomes. Então, isso é muito importante a gente entender, queridos, porque a história, eu não quero forçar uma exegese aqui que não tem, mas, de alguma forma, a história da humanidade,
do ponto de vista genealógico, ela é contada num contexto onde o homem original já havia caído da sua condição original. Isso significa dizer que nós não sabemos como ser pai e mãe. A gente sabe ser marido, a gente sabe, isso a gente sabe bem. Pelo menos deveria saber. Mas ser pai e mãe a gente não sabe como é que é. Porque a gente só foi saber disso. Por exemplo, eu só aprendi a olhar para minha esposa, pensando em eu como Adão, não Davi. Eu só aprendi a olhar para minha esposa como mãe, vendo-a como a mulher que tu me deste. E não como carne da minha carne e osso dos meus ossos. Entende? Então é difícil lidar com esse negócio. Né? Primeira vez que eu peguei Isabela, e agora aconteceu a mesma coisa, pegando o José há 2 meses atrás, eu peguei e falei, Jesus do céu, como é que faz mesmo? E parece que um aplicativo é instalado na hora. Você lembra de tudo, você lembra como é que troca fralda, você lembra Você lembra, graças a Deus por isso. Mas mesmo assim continua sendo desafiador. A gente não sabe como fazer isso. É por isso, então, que eu quero afirmar que genealogia, por assim dizer, é a forma, entre aspas, como Deus conta a nossa história. Deus conta a nossa história olhando de onde a gente vem. Toda vez que Deus chamava um profeta, se a gente vai ler lá no profeta, livro do profeta fulano, filho de Beltrano. Já reparou isso? Então Deus chamou fulano de tal, que era filho de ciclano de tal cidade. Ele sempre puxa a nossa ficha. Para falar de quem a gente é, Deus puxa a nossa ficha, nossa história. E é interessante que no formato original do Antigo Testamento, o último livro, porque no nosso aqui o último livro é o de Malaquias. Depois de vários concílios, onde isso foi reorganizado e colocado de forma mais pedagógica para a gente, não significa dizer que a Bíblia foi alterada, significa dizer que a organização canônica facilita a nossa compreensão das coisas. Mas se você for pegar lá os mais antigos, que a gente chama de escrituras do Antigo Testamento, o último livro é o livro de Crônicas. E é um livro recheado de genealogia. Porque isso tem uma razão de ser. Porque na mentalidade judaica, isso era contar a história a partir das genealogias, especialmente no contexto dos livros das crônicas, era meio que uma garantia de identidade cultural e religiosa do povo após o exílio da Babilônia. Por isso que a genealogia de Jesus coloca, inclusive, o exílio na Babilônia, dentre tantos outros episódios, como um episódio importante. Versículo 17, que eu fiz questão de não ler, fala isso: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, de Davi até o exílio na Babilônia são 14, e do exílio da Babilônia até Cristo são mais 14. Então é um marco. Deus, quando olhava para a história, ele falava ao profeta: escreve a genealogia aí, não perde de vista não. Então a gente volta aqui para o texto de Mateus com essa cosmovisão, né? E a gente vai ver então que essa genealogia de Jesus Cristo, ela é escrita a partir de um verbo de ligação. Aparece aqui 17 vezes na minha tradução um verbo, que é o verbo grego genao, ou gerar. E esse verbo é interessante, literalmente, gerar é gerar. Gerar é fazer nascer, produzir, de uma forma mais simplória. Mas esse verbo, na tradição judaica, e a gente vai lembrar que a gente está falando aqui de um evangelho que foi escrito por um judeu, provavelmente Mateus, não só por como para o povo judeu, ele apresenta o evangelho nessa perspectiva. Ou seja, esse verbo na tradição judaica é o ato de alguém trazer outros para o seu modus vivendi. Ou é a ideia de converter alguém a si. Olha. Então, não é simplesmente gerar.
não é simplesmente fazer nascer, mas é trazer para si, é puxar para cá. Logo, a genealogia de Jesus, por assim dizer, é Deus contando a história de como Jesus chegou até nós, mas através da narrativa de um judeu, e portanto, é Deus contando como que ele converteu a história ao seu próprio modo de viver. Eu vou repetir isso, é um pouco complicado, né? A genealogia de Jesus não é só contando como é que Jesus chegou até nós, mas é Deus contando como é que uma história totalmente estranha, cheia de nós, e alguns episódios até mesmo quase que inconvertíveis. Existem inconvertíveis? Meu consultor de palavras esquisitas. Neologismo, tá vendo? Estou bem assessorado, né, irmão? Fala a verdade. Então, como é que Deus até pega essas situações quase que impossíveis de serem convertidos, ele faz converter, porque a genealogia termina em Jesus, é justamente. Então, o que a gente pode perceber dessa história? Eu queria trazer rapidinho algumas percepções que são, por assim dizer, históricas, e que precisam tomar conta do nosso coração quando a gente olha para a nossa própria vida. E a primeira coisa que é incrível nesse texto é que a nossa história, olhando para a genealogia de Jesus e olhando lá para Gênesis, ou melhor, não para o livro, mas para essa ideia de Gênesis, a nossa história não é contada, ou não pode ser contada, por aquilo que é provável, mas sim por aquilo que é possível, ou até mesmo impossível. Note, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Para começo de história, Deus começa contando a história, uma genealogia a partir de um homem que não podia ter filho, ou a sua esposa, o que dá no mesmo. A genealogia começa de um personagem estéril. Ou, o que dizer um pouquinho mais tarde, então não há probabilidade. Olhando para Abraão, não há probabilidade. Mas o impossível se manifesta. Você vai ser pai de muitas nações. Abraão não soube lidar muito com isso, a ansiedade da mulher, só dela, né? Fez com que, eu acho que, vamos facilitar o processo, toma aqui a minha ajudante, minha serva aqui, tem um filho com ela, vamos resolver logo esse problema. A gente está velho. Imagina quantas DR Abraão teve com Sara. E Abraão ali naquela preocupação, né? Porque o tempo vai passando, a biologia não ajuda, né? O organismo ajuda muito. Aí a Sara pega e fala assim, pega Agar, tem um filho com ela, vamos facilitar o processo. E aí ele vai, não é. Mais tarde ele tem Isaac. Isaac tem os 2 filhos lá. Aí vem outra improbabilidade. Eu não sei como é que foi exatamente, mas um filho nasce agarrado no pé do outro, aquela luta pela primogenitura, e o nome Jacó, que traduzido para o português é enganador, né? Improvável. Mas é justamente esse sujeito que luta com Deus, naquele antropomorfismo do texto de Gênesis, e tem o nome mudado para Israel, de enganador, né? Para prometido de Deus, para escolhido de Deus, que acaba se tornando a grande nação. Improvável, totalmente improvável. Ou se você quiser andar um pouquinho mais na história, olha o versículo 5, Salmão gerou de Raabe, uma prostituta. Na história de Jesus, irmão, vergonhoso, escandaloso,
uma prostituta na genealogia de Jesus. Mas se ainda não está bom para você, então olha um pouquinho mais abaixo, o versículo 6. Ou melhor, o versículo... é o 6 mesmo. Jessé gerou, e aí aparece aqui, ó, uma das poucas classificações. Não gerou Davi, gerou o rei. Tá? O rei Davi. E aí olha que coisa. O rei Davi gerou a Salomão de quem? Da que fora mulher de Urias. Não fala nem o nome dela. Fala do pobrezinho de Urias, que você deve se lembrar bem da história. Qual a probabilidade? Ou Deus tem uma quedinha por gente problemática, ou Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: olha para a sua vida com os meus olhos. Porque se você olhar para a sua história, você vai encontrar alguma razão improvável para você estar aqui. Pode ter certeza. Você vai achar um nó aí na sua história. E eu digo pela minha história. Eu sou neto de, por um lado, um músico extremamente complicado, uma série de problemas de saúde mental, uma determinada altura da vida não pôde continuar sendo músico. Uma avó, isso do lado paterno, que era professor de matemática, que quando tinha um circo na cidade já fazia um bico de palhaço, para ajudar na renda de casa. Tiveram a filharada. O meu pai era o penúltimo. O meu pai era um sujeito mais improvável do mundo, que resolveu namorar a filhinha do seu Geraldo Nogueira. Seu Geraldo Nogueira, o comerciante mais famoso da grande metrópole de Passa Quatro, com seus 15 mil habitantes. Todo mundo conhecia o seu Geraldo Nogueira. Tanta mulher em Passa Quatro, meu pai quis logo a Maria de Lourdes. Que lá na altura dos seus 19 anos, meu pai com 18, servindo em Itajubá, deu uma puladinha de muro, literalmente, foi lá em Lorena, cá estou eu. Um pai que olha um namoro esquisito, que nasce de uma situação confusa, onde o meu pai vira para minha mãe e fala assim: ó, só estou casando com você para poder baixar a poeira. Depois que o negócio resolver, porque eu fui criado solto. Só que a minha mãe estava de resguarda de mim, teve o Pedro. Estava de resguarda do Pedro, teve o Miguel. Estava de resguarda do Miguel, veio a Sara. Estava quase saindo da resguarda da Sara, veio a Elis. Estava quase saindo da resguarda da Elis, veio o Gabriel. Falei, pelo amor de Deus, gente, que casamento mais improvável que é esse? Que história é essa? Quando eu nasci, eu era tão feio que meu pai não acreditou que era eu. Não tinha nome. Aí tinha uma Bíblia do lado do criado mudo. Meu pai resolveu ver lá, procurar um nome. Graças a Deus que ele achou Davi, irmãos. Graças a Deus. Imagina, Salatiel, Zorobabel, rápido despojo, presa segura, o nome do filho de Isaías. Imagina. Só que Deus não estava olhando para uma gravidez indesejada da minha mãe. Deus estava olhando para um pastor. Sabe? Probabilidade nenhuma. Vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. O que dizer então da dona Lidiane? Filha temporão. Minha sogra tinha 4 filhos homens. O mais novo tem a minha idade. Você imagina, o meu sogro, quando eu fui conhecer, ele falou assim: não, você pode namorar com ela, você só se entende com os 4 irmãos mais velhos dela. Eu olhei para ela e falei: essa história você não me contou. Filha temporão, minha sogra sofreu um acidente de carro, quase morreu. Minha sogra parece um homem de ferro, de tanta prótese que tem. Não podia ficar grávida. Engravidou da Lidiane, teve gestação toda na cama. E aí um dia, no acampamento de carnaval, eis que entra aquela morena maravilhosa. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e ela se apaixonou na hora. E aí está aqui, olha. Qual que é a chance, irmãos? Lá em Conceição do Rio Verde, ou lá em Passa Quatro, 2 cidades extremamente longínquas, 100 quilômetros de distância. Eu nem imaginava que lá tinha a neta do seu Juca, que era barbeiro, né, com a dona... Gente, não tem... Olha para a sua vida, qual é a chance? Mas é assim que Deus conta a nossa história. Porque uma segunda lição maravilhosa aqui, queridos,
é que os nossos filhos, eles são um instrumento de redenção na nossa história. E nós precisamos olhar dessa forma. Fulano gerou fulano. Olha Salomão, filho de Davi, né, com Batseba. Agora Salomão, quantos filhos Davi tinha, queridos? Batseba nem era a primeira esposa. Mas Salomão foi eleito por Deus para assumir o trono. E ele redime uma história. Você deve se lembrar do que aconteceu com aquele primeiro filho, fruto da relação de Davi com Batseba. Davi amargamente ficou ali. É isso que fazia daquele homem, um homem segundo o coração de Deus, um homem arrependido. O pecado doía em Davi. O Salmo 32, Davi chega a falar: eu fiquei doente. Enquanto eu calei os meus lábios, eu fiquei doente, meus ossos doíam. Aí Deus levanta Salomão para redimir a história. E tantos outros que foram nascendo. Raabe, uma prostituta, que se tornou a bisavó, não é isso? De Davi. Olha, quando eu olho para essa história que eu acabei de contar para você, que é a minha história, perdão mais uma vez pedindo licença, eu só tenho um entendimento. Toda a história que aconteceu na minha vida, no meu nascimento, um menino indesejado, inoportuno, fora de tempo, tudo isso. 5 anos depois nasce uma menina lá em Conceição do Rio Verde, também de uma gestação complicada, já acabei de falar. Só tem uma razão de ser tudo isso, queridos. E é maravilhoso pensar nisso. Deus queria fazer a Isabela e o José. Deus, desde antes da fundação do mundo, sonhou com a Isabela e com o José. E a Isabela não seria jamais Isabela. E o José não seria jamais José se não fosse Davi e Lidiane. Que Deus tem propósito para os nossos filhos, queridos. E Ele usa a nossa história toda problemática para trazer os nossos filhos para dentro da história. Então nós vamos parar de olhar para os nossos filhos. Aliás, queridos, a agenda da nossa igreja precisa urgentemente ser, com todo respeito, reverendo, corrigida no sentido de que nós precisamos prestar mais atenção nessas crianças. Porque elas são instrumento de redenção na nossa vida. O que nós erramos, nós estamos tendo nossos filhos a oportunidade de fazer diferente. E às vezes as crianças ficam só com aquele espacinho, com aquela rebarbinha. Querido, nós devíamos inverter a coisa. Primeiro que Jesus já começa logo de cá, nós aqui tentando fazer um louvor, a coisa de Jesus faz da boca dos pequenos, traz as crianças para fazer o louvor. Vai ser perfeito. Põe elas para orar. Coraçãozinho puro. Sincero. Nossos filhos, queridos, são um grande instrumento de Deus, e a genealogia de Jesus mostra isso para nós claramente. E deixa eu falar uma coisa para você, mas eu não tenho filho biológico. Lembre-se, Jesus era filho adotivo. Jesus era filho adotivo, né? De certa forma. Então não tem nenhum problema. Se você não pôde ter filhos, Deus resolve isso. Às vezes nem adotando, propriamente falando, mas através da sua disposição em criar filhos, em criar, cooperar na criação e na formação de crianças. É assim que Deus converte a história. E por assim dizer, para a gente concluir, não há história que não possa, em primeiro lugar, não há história que não possa, né? Não há história, a nossa história não é contada por aquilo que é provável, mas sim por aquilo que é possível, e na mão de Deus tudo é possível. Segundo lugar, os nossos filhos são instrumento de redenção da nossa história. Mas em terceiro lugar, não há percalço, não há acidente de percurso na nossa história que não possa ser transformado em bênção e convertido a Cristo. É uma conclusão praticamente. Porque de todas essas... Quando eu vou lendo essa genealogia, parece que eu vou vendo um tanto de gente tropeçando, uma atrás da outra. Cada nome que entra eu falo, ai, mas não, esse não, ai. E no final, e Jacó gerou a José, marido de Maria.
Porque, note, não era nem por Maria, mas era por José, a genealogia. Marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Toda aquela história, todos esses personagens esquisitos, essas histórias, sabe, improváveis, e foi a história através da qual Cristo nasceu. Então, não tem nó na sua vida, na sua história, não tem passado, não tem erro no passado que não possa ser convertido a Cristo, não tem isso. E como é que a gente precisa entender isso? Deixa eu contar. Sabe, se converter a Cristo, presta atenção nisso aqui, se converter a Cristo fosse o problema de Deus, estava fácil de liquidar a fatura. Estava fácil. Sabe o que acontecia? Só imagina comigo, só imagina. Aconteceu lá o pecado. O povo foi se perdendo e tal. Vamos imaginar um dia que Deus resolve, fala assim, hoje eu vou redimir a história. Deus abre uma janela no céu. Uma janelona assim. E aí ele falava lá de cima. A casa caiu. Quem está comigo, vem para o céu. Quem não está comigo, vai para o inferno. Quanto tempo você acha que Deus ia levar para converter todo mundo? 10 minutos no máximo, para os mais, como diz o governo Jorge, desarvorado. Porque era só Deus falar. Eu sou Deus. A casa caiu para todo mundo. Seguinte, quem quer vir para cá, acabou o problema. Não precisava tudo, está fácil liquidar essa fatura. Mas só que a redenção, Deus escreve a história da redenção através da nossa história. É Caim que mata Abel. E aí, o próprio Caim fala, eu mereço morrer. E Deus fala assim, não vai morrer. Eu vou batizar você aqui. Deus colocou um sinal em Caim. Ninguém vai pôr a mão em você. Caim vai levar a vida. Depois vem o outro filho. Né? E aí, depois vem Noé. E aí, Deus olha de novo. Quase que ele falou, a casa caiu aquela vez. Eu só acho. Mas em vez de falar, a casa caiu, ele mandou um aguaceiro, chuvarada. Acabou com tudo, começou de novo. E assim vai. Porque Deus, Ele age na história através da nossa história. A redenção é escrita a partir justamente desses aparentes erros e acidentes de percurso. Porque senão não haveria arrependimento, não haveria necessidade de conversão. E com isso não haveria revelação do Cristo. Então nós precisamos converter o nosso olhar, queridos, ao olhar de Deus. Como é que Deus está contando a sua história? Você precisa parar de olhar para a sua história e contar somente como se fosse lamentação de Jeremias. Tem gente que conta a história só lamentando. Como é que está a vida? Está uma tragédia, pastor. Está acontecendo, que a mulher não presta, meus filhos só dão trabalho, meu avô está doente, meu pai está preso, minha mãe está endividada. Você já parou para perguntar ao Senhor, o que o Senhor está fazendo na história? Me mostra, está caótico. E aí vai ler a genealogia de Jesus. E Deus vai falar para você justamente no caos. Aliás, é assim que começa Gênesis. Era o caos. A terra era sem forma, vazia. Disse Deus, haja luz. Disse Deus. E Deus vem e bota a ordem no caos. Não existe história caótica que não possa ser convertida, queridos. Não existe passado que não possa ser redimido na história, através da sua conversão e da conversão de seus filhos. É por isso que a gente batiza criança. Tem gente que não entende até hoje. Por que vocês batizam criança na idade da razão? Eu não preciso de razão não para entender que essa filha é projeto de Deus na minha vida. A razão está no fato dele estar aqui no meu colo. Não precisa de mais razão que isso, não. A prova da fidelidade de Deus na minha família é que Ele me deu 2 filhos. E eles são instrumento de Deus, não só de cuidar da minha mente, de redenção. Isso é projeto de Deus. É por isso que a gente batiza filhos. Uma explicação teológica rápida e simples. É essa. Olhe para a sua história
com o olhar de Deus, queridos, porque Deus está contando a sua história. E Deus pode surpreender você contando a sua história de modo diferente. Talvez a gente sempre espere que Deus vai contar a nossa história só contando nossos podres. A grande televisão do dia final. Imagina que a grande TV vai passar a nossa vida inteira. Que vergonha. A gente fica até, me dá até urticária de pensar nisso. Vocês vão ver tudo quem que é o Davi que vocês não conhecem. Davi por trás do terno. Mas por outro lado, pode ser justamente essa minha história que vai me levar novamente aos pés de Jesus. Eu falo, Deus, a minha história não tinha nada para dar certo. Olha o que o Senhor fez, eu estou aqui. Olhe para a sua vida com o olhar de Deus, porque Deus pode surpreender você com a história que Ele está contando, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos cantar Brilho Celeste, o hino 114. Se você puder, fica de pé no seu lugar aí. Nós já estamos terminando o nosso culto. Peregrinando por sobre os montes, sem os vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Nós vamos seguir cantando, dando louvores, porque Cristo é a luz que nunca se apaga na nossa história. Quero convidar você, não precisa vir aqui na frente não, mas se de repente essa palavra falou profundamente ao seu coração, como tem falado ao meu, se de repente você vem de uma história dessas totalmente torta, como diz aquela canção, que havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, sabe aquela historinha? E você entende que nessa palavra que Deus pode endireitar a sua vida, sabe? Faça comigo junto essa oração, peça que Deus venha abrir os seus olhos para a verdadeira história que Ele está escrevendo na sua vida, e peça para que Deus venha converter o seu coração para você perceber isso. Isso pode mudar a forma como a gente olha para a nossa família daqui para frente, e eu creio que isso é o que Deus quer fazer conosco. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus querido e bondoso, mais uma vez a sua palavra alcançou o nosso coração nessa manhã, porque o Senhor é poderoso.
E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós possamos pedir ou até mesmo imaginar. Porque o Senhor conhece a nossa história desde antes da fundação do mundo. Cada um dos nossos dias foi escrito e determinado no teu livro, quando nenhum deles havia ainda. O problema é que nós estamos, por assim dizer, desfocados nisso. Nós olhamos para a nossa própria vida e olhamos somente o improvável, mas não há nenhuma probabilidade do ponto de vista de que não há como explicar o que o Senhor pode fazer na nossa vida. O impossível a nós é possível naturalmente a Ti, Senhor. O Senhor é um Deus que converte histórias. O Senhor é um Deus que faz com que Cristo nasça na ponta de lá, de tal maneira que a ponta de cá seja totalmente redimida e faça todo sentido. Ó Deus, converte o nosso coração, a nossa família, a olharmos para os nossos filhos, pais, avós. De repente haja perdão que seja necessário. Ó Deus, de repente filhos que precisam perdoar seus pais, pais que precisam perdoar seus filhos. Deus gera esse arrependimento, essa conversão no nosso coração, para que possamos ver, ó Deus, o brilho celeste na nossa própria história, porque o Senhor não chama nunca uma pessoa, o Senhor sempre chama uma família. O Senhor criou um casal, o Senhor criou uma família, o Senhor criou uma comunidade. Deus abre os nossos olhos para perceber que tudo faz sentido se nós olhamos do ponto de vista daquele que faz com que todo propósito revele a sua graça e a sua bondade. Ajuda-nos, ó Deus, muda o nosso olhar para a nossa própria história, de maneira que possamos ver o Senhor em cada canto dela, em cada momento, do mais feliz ao mais triste, e até mesmo aqueles que são momentos trágicos, que o Senhor possa corrigir o nosso olhar e ver que o Senhor estava ali, o Senhor sempre esteve ali, o Senhor está ali, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, autor da história, e o consolo, a presença do Espírito Santo que converte todo o contexto ao Pai, ao Cristo, repouse sobre você e permaneça não só sobre você, mas sobre toda a sua família, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia. Dando louvores, pois Cristo é meu. Graças a Deus. Se você pode, dar um abraço apertado quem está aí perto de você. Um bom domingo a todos, uma boa semana.